A pergunta agora tem sido a seguinte: qual é a melhor denominação, a melhor igreja para se estar, ou não se precisa estar em igreja nenhuma? A pergunta em evidência agora. E eu estou novamente no carro, mas não é por ter feito disso já um padrão, não. É porque a gente trabalha muito, né? E ainda não foi possível, mas em breve será. A gente está do próprio templo falando, vestido, enfim, adequadamente no templo, mas não é isso que importa na realidade. Então, essa pergunta é uma pergunta, primeiro, não é preciso igreja? Não, isso está fora de cogitação. Precisa. As escrituras declaram que quem vive isoladamente está fora, está assim surgindo contra a verdadeira sabedoria, egoísmo, e, enfim, está guardando alguma coisa que tem dentro de si, informando esse tipo de padrão para os outros, e porque tem isso dentro de si e começa a lançar movimentos filosóficos de coisas erradas. Não existe. Para se buscar o Senhor, o ideal é que se esteja congregado, e essa é a questão da igreja. Quanto à denominação, não existe uma denominação que se possa dizer, olha, vai para aquela denominação que é boa. Hoje em dia, até se você tentar dizer assim, eu vou seguir aquela denominação porque minha avó era de lá, depende muito. Existem nomes denominacionais que se tornaram genéricos, já não tem mais nada a ver com aquelas igrejas, aquelas denominações que eram há 50, 60 anos atrás. São nomes genéricos e hoje qualquer pessoa faz o registro de uma igreja, mostra lá um estatuto, se declara isso ou aquilo e está registrado e abre uma porta, enfim. Mas não é bem essa questão. A minha recomendação é aquela recomendação que a gente ouvia dos nossos pais no passado, né? Não fala com estranho, tá certo? Você não pode sair por aí confiando em estranho, ou confiando em qualquer pessoa, porque ela se coloca como tendo um título, enfim, né? No passado, seu pai, sua mãe, enfim, eles diziam o quê? Não fala com estranho. Não quero você andando com estranho, não é? Então, basicamente por aí. As escrituras também declaram, no Antigo e no Novo Testamento, Jeremias e Romanos, que maldito o ser humano que confia no outro ser humano. Isso quer dizer o seguinte, não é ir chegando e confiando, tem que dar uma checada no histórico, tem que saber quem é, não é? E eu acho que a melhor forma de não se correr determinados riscos analisando onde se está, quem está ali à frente do trabalho, analisar a história daquela pessoa que lidera, analisar a história daquela denominação. Então não dá para dizer aqui, a Igreja Batista é um nome, né? Eu também sou batista, a gente também é inspirado ao batismo. Então é melhor a Assembleia de Deus. Olha, a gente também é Assembleia de Deus, a gente também se reúne como povo de Deus. Então, não, então deve ser boa, Deus é amor. Olha, eu também creio que Deus seja amor. Então não é pelo nome, não é nada disso não. É de fato se buscando entender do que se trata. Eu, por exemplo, pertenço a uma convenção, não é? De pastores, que ela é mais antiga do que eu. Ela tem mais tempo de existência do que eu tenho de vida. Então, eu entendo que todo líder, todo pastor, ele precisa ser vinculado a uma convenção antiga e séria. Por que antiga e séria? Porque com o tempo você vai percebendo se deu certo ou não. Então, alguma coisa de vínculo a uma convenção de mais de 20, 30 anos, eu acho que é interessante, porque demonstra aí um sentimento não exclusivista, não é? A linha neopentecostal, por exemplo, que a gente fala muito, quase que em sua maioria são denominações independentes. É como se tivesse um dono e não se comunicam muito com ninguém. Não existe ali uma convenção onde um pastor
ele fiscaliza o outro, ele está ali olhando o outro, né? Para que sejam respeitados os critérios bíblicos. Não pode ficar inventando, sair por aí inventando o que se quer filosoficamente, não. Tem que haver ali um respeito ao que está contido nas Escrituras, né? Já aconteceram vários fatos, as Escrituras registram isso. Por exemplo, Jeremias passou por um problema lá com um falso profeta chamado Ananias, e quando ele parou e analisou o que ele estava dizendo, o falso estava dizendo, ele disse: olha, quem falou antes de mim de você não disse isso não, você está falando isso agora, então você que deve ser o tal. E aí veio o Senhor, veio e falou com o profeta Jeremias: olha, não, eu não tenho chamado esse cara não, inclusive ele vai morrer, né? Porque as coisas de Deus, elas são muito direcionadas pelas Escrituras. Então eu não tenho direito de ficar inventando nada. Eu preciso fazer, praticar a questão do ensinamento, onde primeiro eu aprendo. Não é assim que se espera de quem ensina. Primeiro você aprende, depois você aprende a ensinar, e aí depois você ensina. A gente quer acreditar que a pessoa que está ensinando, ela tem os pré-requisitos para ensinar, uma formação, um tempo de experiência, enfim, outros experientes que dão ali o aval para que essa pessoa possa estar ali, não alguém que de repente apareceu porque fala, porque está ali com uma roupa ou portando um instrumento que parece ser um instrumento de quem de fato está com coerência falando das coisas de Deus, e muitas das vezes não é. Então, a gente não pode aqui dizer que você vai encontrar perfeição. Não, não é? Agora você pode sim se livrar dos impostores, tá certo? Dos imperfeitos você não vai se livrar, porque a imperfeição ela é inerente ao ser humano. Agora, dos impostores você pode checar de onde vem, há quanto tempo vem. Nós temos casos aí de pessoas que foram desligados de igreja e aí foram lá e se intitularam isso ou aquilo, registraram um nome, estão aí enganando outras pessoas. Por quê? Porque não serviram nem para aprender, não tinham caráter, né? Um mínimo de caráter para serem chamados cristãos. Então, estão por aí. Então, a minha recomendação procure sempre uma denominação que tenha uma convenção antiga, tá certo? Porque existem pastores fiscalizando pastores, não existe ali um indivíduo como dono da igreja, tudo que ele disser é o que vale. Isso é muito perigoso, isso é completamente antibíblico, tá certo? As Escrituras mostram que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 6, Paulo tomou a decisão de não circuncidar mais ninguém, e aí alguns anciãos da igreja acharam que não, tinha que circuncidar conforme os judeus faziam. Houve ali uma reunião de concílio onde eles, Pedro se pronunciou, Tiago se pronunciou e tomaram a decisão. Então a decisão não pode ser nunca de um só, a decisão ela precisa vir segundo as Escrituras nos dias de hoje, onde nós simplesmente interpretamos e divulgamos o que já está lá. Não podemos inventar coisa nenhuma, né? E aí você consegue se assegurar. Cuidado onde você está, cheque a vida dessa pessoa que está ali como líder. Tem muita gente aí querendo buscar só os seus próprios resultados, né? E isso vai atravancar a vida de muitas pessoas, tá certo? Então faça isso, cheque quem cuidado com esses nomes genéricos que tem por aí. Usa um nome antigo e coloca lá do vale do não sei o que, da arca do não sei o que lá. Isso é perigoso. Então checa quem vê que tipo de conhecimento tem, quem que apoia, qual é a convenção, de quanto tempo essa convenção existe, quanto tempo existe esse nome, ainda que tenha saído de uma outra. Um líder que saiu de uma convenção e foi para outra, ele tem que ter ido para uma outra antiga também. Ele precisa estar debaixo, digamos assim, da fiscalização de outros líderes e fiscalizar também outros líderes. Esse negócio de carreira solo, onde ele que manda, como se fosse um semideus, isso aí é prejudicial, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.